tá grávida, ela dorme junto, daqui a pouco ela aparece. É isso que não ficou marcado quando eu gravidez. Quem me levou pra lá foi a Simone, que o marido do Thiago, o ex-marido do Thiago. A Simone que me levou pra lá. É por isso que eu falo, às vezes outras pessoas saem, mas elas já tiveram caído. Elas já tiveram a missão delas. Grupo, ó, só pra te falar, tranquilo, eu falo do seu coração, não é uma coisa que a gente sabe que nós somos pacientes. Fala pra gente a nossa experiência. O grande objetivo deles é entender as dificuldades, os problemas. A gente só tem que tomar cuidado porque a gente não fala um pouco mais com a gente, a gente fala geral. Porque a gente sabe que de forma geral, os pacientes do SUS no Brasil não sabem de forma medicamental. Não só a LMC. Estamos no ar. Vocês me ouvem bem aí? Sim? No mais é só falar com o coração, entendeu? Você sabe. Olá, uma ótima tarde a todos. Todos me ouvem bem por aqui. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada a presença de vocês, que eu já vou apresentar esses queridos convidados que a gente tem hoje para falar de um tema tão importante, tão fundamental. Primeiro, falar da minha alegria de estar aqui com vocês, de estar aqui num evento em que tanta gente está reunida para falar de um desafio nacional, né? Que é esse enfrentamento ao câncer. Então, muito obrigada pela presença de todos. Para quem não me conhece, eu sou Lilian Ribeiro, eu sou repórter e apresentadora da Globo News. Eu sou também paciente oncológica. No ano passado eu fui diagnosticada com um câncer de mama. Fiz o tratamento versão completa, quimioterapia, cirurgia, radioterapia, felizmente hoje sem nenhum sinal de doença, e em hormonioterapia, aquela menopausa delícia, mas vamos em frente. E nesse painel de hoje, aqui a gente vai abordar a importância de oferecer cuidados em saúde orientados e respeitando prioritariamente as necessidades, as preferências individuais, a melhor experiência para a jornada de tratamento e de cura dos pacientes oncológicos. Nesse painel, que é o painel Transformação da Experiência Humana em Saúde, organizado pela Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, a ABRALE, a quem eu agradeço pelo convite. Então, a gente vai falar aqui de assistência e gestão em saúde, de maneira que sejam centralizadas na geração de valor em saúde, em geral, e em oncologia. A gente vai comentar algumas experiências internacionais e lições que têm sido aprendidas por gestores na área da saúde, organizações da área de saúde, buscando entender como e o quanto a gente já avançou nesse tema, nesse cenário brasileiro também, em relação à humanização, à qualidade, à experiência do paciente. Então, para a gente começar, vou aqui às apresentações. Primeiro vou apresentar o Dr. Jason Wolf, ele que é um especialista globalmente reconhecido em melhoria da experiência do paciente, cultura organizacional e sustentação de alto desempenho na área de saúde. Ele é presidente e CEO da The Beryl Institute. Ele está conosco remotamente e você aí que nos acompanha aqui presencialmente, também virtualmente, pode ter acesso à fala dele com a tradução simultânea para o português. Também Dr. Marcelo Alvarenga. Dr. Marcelo é médico endocrinologista, profissional certificado em experiência do paciente, CEO e sócio fundador da Conecta Exp. Falei certo, doutor? Que bom. Que é uma consultoria e desenvolvimento de pessoas, presidente da Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente, Cuidado Centrado da Pessoa. Também Cláudia Figueiredo Matias, psicóloga, gerente de qualidade e ouvidoria do Hospital Veracruz Campinas, Grupo Hospital Care,
coautora dos livros Gestão de Pessoas na Saúde e Segurança do Paciente, Saúde tem Risco. Também temos aqui a participação da Luli Laurindo, que é paciente de leucemia mieloide crônica há 9 anos, integrante do Comitê de Pacientes da Abrale, influenciadora digital e que a gente já soube, trouxe uma torcida organizada, uma caravana aqui para acompanhar essa palestra, esse painel. E o Tiago brasileiro, que tem o melhor nome da mesa, adorei isso. Tiago é engenheiro agrimensor e de segurança do trabalho, foi diagnosticado com leucemia mieloide crônica em março de 2017 e atualmente faz parte do Comitê de Pacientes Abrale. A todos, meu muito obrigada desde já. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito produtiva. E eu vou agora passar a palavra para o Dr. Jason, que tem 15 minutos, então, para a apresentação dele individual. Temos o Dr. Jason por aqui. Acho que a gente está com um probleminha na comunicação com ele. Vamos esperar um pouquinho. Agora sim. Doutor, olá, seja muito bem-vindo. Obrigada pela participação aqui com a gente. 15 minutos aí para a sua apresentação. Obrigado. Boa tarde. É realmente uma honra estar com você. Lamento não poder falar totalmente em português. É um prazer estar com vocês. Então, eu vou agora continuar em inglês e aprecio a oportunidade de estar com vocês e falar sobre um tópico muito importante sobre a experiência humana em cuidado com a saúde. Tem conversa, conferência, esse painel que eu humildemente, ao qual eu me junto, é sobre humanidade no cuidado com a saúde. E eu espero poder falar numa perspectiva global, mas trazer para a lente local, que é tão importante. Então, o cuidado é humano, cuidar de humano para humano, com isso a gente alcança grandes coisas. Eu quero começar com a ideia que se você encontra no seu coração a vontade de cuidar de outra pessoa, então esse é o sucesso no cuidado da saúde, no cuidado com os seres humanos à nossa volta. Isso começa com uma palavra muito importante. A ideia do cuidado em si não é só um substantivo, uma coisa, mas sim um verbo, uma ação. Sentir interesse ou preocupação. A ideia é que tomamos ação, que nós temos interesse e cuidado, preocupação com o outro. Então, é nesse tom que eu quero continuar a conversa com vocês. Então, essa experiência é ação, fazer algo junto com outros que fazem um real impacto nas vidas dessas pessoas. E também quem aparece no cuidado com a saúde a cada dia. Então, como escutaram, o do Barrow Institute é uma comunidade global de profissionais da saúde e campeões de experiência comprometidos em transformar a experiência humana no cuidado com a saúde. Nós falamos a partir dessa lente. Em um mundo de milhões de histórias, e nós sabemos que quando se trata da experiência, nós pensamos na nossa experiência com a saúde. O tamanho da amostra, mesmo para pesquisadores como eu, o tamanho da amostra é de um ser humano que interage com o outro, que pode tornar a experiência tão profunda e poderosa. E qual o segredo para a conversa e a experiência do sucesso? Tem algo muito simples por trás, que é escolha. A oportunidade de como nós seríamos com essa pessoa, como engajaríamos com as necessidades, desejos, as necessidades clínicas, humanas desse indivíduo na nossa frente. E essa ideia básica, se eu pudesse estar na sala com você hoje, e Dr. Marcelo também pode atestar isso, quantos de nós aqui somos humanos?
Então, se você é um ser humano, levante a mão e olhe em volta, porque à medida que você senta nessa sala ou está online, a ideia de cuidado com a saúde é a essência, já que somos seres humanos cuidando de seres humanos. E quando começamos a entender o aspecto humano do cuidado com a saúde, é aí que nós damos esse salto quântico e é a partir dali que nós operamos. O contexto para a experiência, então, ele pede que pensemos fora da caixa. E nós falávamos de satisfação, da felicidade das pessoas. Satisfação é importante, como as pessoas se sentem sobre suas expectativas, mas estamos falando de algo maior, mais impactante, significativo nas vidas das pessoas. Estamos falando da experiência, é a nossa história. E cada um de vocês esteja viajando, uma jornada de câncer, um ente querido, você tem uma história para contar. É tudo o que percebemos, entendemos e lembramos. Se pensamos na experiência como algo tão significativo, então isso nos pede pensar e agir de diferentes maneiras. Isso, então, é integrado. Qualidade e segurança não pode estar sob o custo da saúde. E mesmo como engajamos pacientes com membros da família e com a nossa força de trabalho, no mundo caótico da saúde, nós separamos tudo isso, mas temos a oportunidade de integrar essas ideias, entender que a pessoa que está viajando a jornada de cuidado com a saúde, isso é parte da sua experiência e não podemos separar um do outro. E é por isso que nós estabelecemos a nossa base em uma definição muito forte e está baseado em 4 ideias básicas: interações, cultura, percepções e no contínuo de cuidado. Quando pensamos nas interações de humano para humano, isso está baseado no tipo de cultura na nossa organização, na forma como criamos o sistema em que entregamos a saúde. Então, desde antes do encontro clínico até a saída do nosso espaço. Então, e é a percepção de quem está envolvido que nos diz como estamos indo. E isso é a soma de todas as interações e é configurado, moldado pela cultura da organização que influencia a percepção do paciente através da continuidade do cuidado. E a partir dessa base de experiência, temos estado numa jornada significativa e temos viajado ela, a começar pelos direitos dos pacientes, advocacy, relações e serviço ao cliente. Então, a experiência humana no coração do cuidado. Então, na advocacy, nós entendemos e defendemos suas necessidades e criamos relações no sentido de que o paciente é um hóspede. E o paciente, no entanto, não é hóspede, ele é um participante ativo, é o parceiro. E então nós avançamos mais. Começamos a pensar em como fornecíamos serviço para que o paciente e a família engajassem no nosso serviço, então provendo excelência no serviço. A ideia da história que perdura através de sua vida. E eu acredito que é a era de irmos do serviço para a experiência, que é o que importa para mim como membro da família, como o cuidador da saúde. E isso é clínico, é humano, é emocional, psicológico, todas essas peças combinadas para chegar à excelência na experiência. Temos estado nessa jornada evolutiva, alguns dizem
dirão que fizemos grandes avanços. Então, nós vamos ao invés de fazer mas para fazer por. E, por último, fazer com nossos pacientes e familiares. A realidade é que quando você pergunta sobre o que realmente importa para a pessoa, não é só a evolução de deixar certas partes para trás, mas sim através da lente da experiência, nós podemos precisar dessas três formas de agir. Ainda fazemos coisas mas se nós não pensamos em como fazer junto com, nós nunca conseguimos alcançar a experiência que buscamos fornecer. E é por isso que a experiência importa. Então, é isso que eu quero escutar do nosso painel hoje. Alguns devem ter me escutado compartilhar isso antes. Uma paciente no Hospital Sírio-Libanês, na unidade de oncologia, nos seus últimos dias de vida, e a equipe de cuidado, então, perguntou como poderia ajudá-la. E seu pedido foi: assegurem que eu posso estar aqui para o aniversário de 5 anos da minha filha, então, que estava há alguns dias. Então, essa mudança para uma arte na ciência, assegurando que essa mãe pudesse estar aí para a filha no aniversário de 5 anos dela. Elas tiveram esse momento, então, e atenderam a sua maior necessidade. Então, o nível de dignidade e respeito, escutando o que importa para o paciente e a família, é o que importa aqui. Então, essa menina, ela pediu, me leva de volta lá. Por que você quer voltar lá? E ela disse: eu tenho algo que eu preciso fazer. O pai disse: mas lá tem muita dor, perdemos a mamãe. Ela falou: por favor, por favor. E aí ela encontrou a enfermeira e ela deu um monte de bilhetes de gratidão, que fez toda a diferença, porque nós abordamos o que mais importava para essa paciente na cama. E ela agradeceu tanto. E ela cochichou no ouvido da enfermeira: eu já sei o que eu quero ser quando eu crescer, eu quero ser uma enfermeira. Então, o que mais importa para os nossos pacientes, isso cria um poder enorme em cascata. E quando essa menina se tornar a enfermeira, é aquela que nós vamos querer ter quando estivermos numa situação assim. Então, o bem-estar que importa reforça isso, porque como ser humano eu quero ser tratado com respeito. E nós precisamos reforçar que os resultados importam e a qualidade. Se a minha saúde pode melhorar e que eu possa ter atendimento de qualidade, e eu quero poder viver meus últimos dias com dignidade e respeito, como nessa história que eu contei. Então, quando perguntamos às pessoas o que realmente importa para elas em sua humanidade, é que elas querem ser ouvidas, querem receber comunicação clara, elas querem ter conforto no cuidado, tratamento com cortesia e respeito, e ter confiança nas nossas capacidades, na nossa entrega, segurança, e essas são as expectativas das pessoas. Então, quando entendemos que somos humanos cuidando de humanos, é isso que pode transformar a experiência humana no cuidado da saúde. Nesses últimos anos, poder estar com vocês seria tão bom agora, mas nesses últimos anos, nós
costuramos esse patchwork que nos une como comunidade, que traz consigo essa ideia da experiência humana. E temos oportunidades para nos desafiar através da nossa conversa hoje, para onde isso pode nos levar. Nós temos uma oportunidade para uma mudança transformadora sobre o que pode ser feito na humanidade para humanizar o cuidado com a saúde, porque precisamos mudar de um sistema especializado, com silos, para tratar o paciente como um todo, a comunidade inteira que está envolvida diariamente na entrega de saúde e bem-estar. Mudar o processo de esforços transacionais simples para os componentes relacionais que vão ajudar a fortalecer e trazer melhores resultados. E precisamos pensar em mudar o foco de aspiracional para realmente a ação, fazer algo a respeito. E é isso que vocês estão fazendo hoje, estando nessa sessão, nesse congresso. O que eu posso levar daqui? Essa semente de ação. Então, minha esperança hoje nesse painel, que vocês se inspirem sobre o que vocês podem fazer. Encontrem essa semente de ação para plantar. Então, pensando nessa ideia da experiência humana em si, abrangendo experiências do paciente, da força de trabalho. Então, do lugar onde nós cuidamos, nós não podemos separar. Tudo tem uma operação em sincronia, instituição pública, na favela, na comunidade, em instituição privada. Nós estamos integrados em nossas comunidades, nações e um ecossistema global. Então, precisamos poder estar abertos para esse impacto que nós temos na experiência humana. Então, quando nós podemos focar na experiência humana, podemos chegar aos melhores resultados. Então, nós temos lealdade em resultados clínicos, que nos levem como os melhores no cuidado. Claro, isso tudo é importante, mas o bem-estar para que escolham a nossa organização, sabendo que esse é um lugar onde serão tratados com dignidade e respeito. E precisa ser ainda mais amplo. Quando pensamos no potencial de abordar a experiência humana, precisamos entender o contexto em que tudo isso acontece. Eu tenho viajado o mundo e perguntando sempre quantos de nós somos seres humanos, todo mundo levantando a mão. Então, há questões fundamentais que precisamos fazer. Focar no nosso compromisso de transformar a experiência humana na saúde, focando nas ideias de disparidade, do racismo sistêmico que às vezes está embutido no sistema de saúde, como abordar as necessidades da força de trabalho em torno de esperança, bem-estar e cura mesmo. Então, estar com o coração e os ouvidos abertos para os membros da família, do familiar do paciente. Então, esse aprendizado compartilhado, aprendendo uns dos outros, é assim que nós elevamos a maré e a esperança e mudamos a cuidado com a saúde para a humanidade que servimos. É um chamado para a ação. Nós fizemos até uma declaração para a experiência humana. Nós acreditamos que todos nós devemos nos juntar a isso e assinar nos sistemas em que entregamos saúde. Em toda essa conversa sobre as lentes globais, é importante reforçar que, embora nosso compromisso seja global, nossas ações devem ser locais. É a nossa oportunidade de pensar localmente e as conversas hoje no painel vão levar essas ideias, colocando-as em prática para mudar de verdade o que acontece nas nossas organizações. Mas é o papel de cada um.
E à medida que vocês estão aqui escutando o que discutimos, qual é aquela ação para você, para a sua família, para os seus entes queridos, para o seu sistema de saúde, para a sua organização, para o seu governo, como vamos mudar as políticas e assegurar as ações corretas para assegurar o melhor no cuidado. E eu quero contar uma história, e o Dr. Marcelo pode atestar isso. É uma história sobre uma paciente que estava já acamada. Ela deixou cair um copo d'água, então ela apertou o botão para chamar a enfermeira, e aí ela olha para a paciente, olha para o copo no chão, e aí ela chama o pessoal da limpeza, e aí vem então um baldinho, e aí essa pessoa da limpeza olha para a enfermeira, olha o que está caído no chão, e aí ela chama a enfermeira. E aí o que acontece, e isso é a maior briga, e aí entre a enfermeira e essa pessoa da limpeza, uma discussão, e aí a pessoa da limpeza reclamando, isso aí, você nem precisava ter me chamado, aí a outra fala, não, mas isso é questão sua, e em frente à paciente, talvez familiares, e talvez uma outra pessoa que está lá, os pares também que passam ali, de repente ouvem um psh enorme, e vem o paciente agora sentada na cama com uma... E aí ela joga toda a água no chão. E aí ela pergunta para a faxineira, é o suficiente agora de sujeira, aspas, para você limpar agora? Então, cada pessoa que aparece no trabalho pergunta para a organização, por favor, assegure que seja grande o suficiente para nós. Então, se nós acharmos que essa experiência é grande o suficiente para nós, então nós podemos mudar o serviço da saúde, porque nós terminamos onde começamos, seres humanos cuidando de seres humanos. E se nós pudermos manter essa lente nas ações, nos passos que nós tomamos, só grandes coisas podem acontecer com esse compromisso com a experiência humana. E é por isso que eu sou tão honrado de estar com vocês e feliz de estar nessa conversa com vocês. Muito grato por fazer parte. Começar essa conversa nos lembrando daquilo que é óbvio, mas o óbvio precisa ser repetido às vezes, né? Que somos humanos. Obrigada por nos convocar a nossa humanidade aqui para a gente começar essa nossa conversa. E antes de abrir a nossa roda de conversa, eu queria dizer que para você que está aqui com a gente presencialmente no WTC, você que também está acompanhando à distância, pode enviar suas perguntas para os nossos convidados, na medida do possível, se a gente conseguir um tempinho, porque pelo visto a conversa vai ser boa, mas a gente vai, na medida do possível, tentar responder algumas dessas perguntas no final aqui. Então basta apontar aí a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo no telão, ou que vai aparecer no telão, ou então aí acessar o link na tela do seu computador, ou do celular, de onde você estiver nos acompanhando remotamente. Vou passar a palavra primeiro para o Dr. Marcelo, que foi citado inclusive pelo Dr. Jason. Doutor, no caso especificamente de pacientes oncológicos, esse primeiro encontro com os médicos normalmente acontece quando o chão foi tirado daquele indivíduo. É, via de regra, o pior momento da vida dele, até ali. E a partir de então, o profissional de saúde precisa prestar o seu serviço, mas que o Dr. Jason faz esse convite para que seja olhado como experiência.
Nesse sentido, o quanto aqui no Brasil a gente tem se preocupado efetivamente com esse assunto e, além disso, quais as diferenças, talvez gritantes, entre essa dimensão no atendimento dado aos pacientes do SUS e aos pacientes da rede privada, da rede de saúde suplementar. Boa tarde, obrigada pela participação com a gente. Bom, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nesse painel com todos vocês, né? E vou tentar trazer algumas reflexões sobre esse assunto para os meus colegas também poderem contribuir aqui, a gente fazer um bate-papo muito gostoso. Jason, obrigado por nos inspirar sempre, trazendo aí reflexões importantes. E talvez, então, respondendo à pergunta, né, como que eu vejo? Eu acho que, especificamente, quando a gente fala de alguma condição oncológica, acho que o primeiro sentimento que todos nós temos e que é unânime, né, e acho que nós temos aqui três pessoas que estiveram do lado de lá nesse momento, né, e que podem confirmar isso que eu vou trazer, mas eu vou trazer um pouquinho da minha vivência, que é assim, acho que a primeira sensação é uma sensação de incerteza, vulnerabilidade, medo. E agora? O que vai acontecer? O que eu tenho de verdade? Para onde eu vou? Qual é o tratamento? O que é possível? Né? Como eu vou ficar? Como vai ficar minha família, meus amigos, minha vida, minha profissão? Sei lá, não importa. Cada um vai pensar numa coisa. Mas acho que o que traz de assunto comum é a questão da vulnerabilidade, né? Assim, e a incerteza. E como que eu vejo assim, esse assunto que nós vamos tratar aqui na mesa acontecendo no âmbito nacional? Se a gente fosse traçar uma breve linha do tempo, esse assunto ele vem sobre várias roupagens, digamos, né, ou vários títulos, mas a gente está falando da mesma coisa. Então ele começou a ser falado no Brasil como cuidado centrado no paciente, sob a ótica do SUS, do serviço público, muito a questão da humanização. Depois a gente fala sobre o termo experiência, como o Jason já trouxe pra gente, experiência do paciente, trazendo a questão da jornada, da expectativa, enfim, tudo aquilo que ele comentou. Mas não é só a experiência do paciente, é a experiência também da equipe, né? A experiência de quem cuida e de quem é cuidado. E aí a gente começa a falar então de ser centrado em pessoas. Que pessoas? Todas as pessoas. O paciente, a equipe, a família, o cuidador, enfim, né, o ecossistema como um todo, porque tudo é sobre pessoas cuidando de pessoas. E aí a gente fala então, né, a última roupagem, digamos, mas o assunto é o mesmo, é a experiência humana na saúde. Então assim, eu queria destacar, dentro de todos esses conceitos, para mim tem 3 palavras importantes que elas ligam e elas trazem a gente para uma posição até para se perguntar se a gente está ou não está vivenciando isso, né? Então a primeira palavra é a palavra parceria, né? Então como é que a gente está vivendo essa parceria? Como é que profissionais que estão nesse papel de cuidar, família, cuidadores, rede de apoio e pacientes, como é que a gente está vivendo essa parceria no dia a dia? Né? E uma parceria para quê? Para que a gente de fato consiga tomar as decisões olhando para o que importa para cada pessoa, de acordo com a necessidade daquela pessoa, de acordo com o que ela acredita, que ela acha que é importante, olhando aquela pessoa em toda a sua integralidade. A gente é muito focado em doença, com foco em dimensões físicas, mas como é que a gente olha para a questão emocional, para a questão espiritual, social, cultural, então todos esses aspectos, né? E a outro ponto é assim, como é que a gente faz esse convite de forma gentil e cuidadosa para que as pessoas exerçam a sua autonomia e o seu protagonismo no próprio cuidado, na tomada de decisão, né? Então, é tudo isso que a gente está falando. Então, se a gente for olhar, pelo menos nos últimos 30 anos, como esse assunto ele vem sendo tratado no Brasil, eu vou dizer, depende. Depende do quê? Depende do profissional, depende da instituição, depende do contexto, se é no âmbito público ou privado. Por quê? Porque assim, esse assunto está sendo discutido com mais maturidade ou menos maturidade em diferentes instituições. Quando a gente fala sobre a ótica, por exemplo, profissional, esse assunto ele ainda é muito marginal, né? Ele é muito assim, pouquinho falado na formação dos profissionais, por exemplo. Né? Olha que interessante, a gente, lá na base, onde a pessoa começa ainda a se formar, a estudar, a entender sobre saúde, falando sobre a ótica do profissional, ainda é muito pouco abordado. A gente ainda tem
na maioria, tá? Não vamos generalizar, mas na maioria da formação, ainda um foco muito na doença. Eu preciso conhecer doença, eu preciso conhecer tratamento de doença. E eu, no fundo, eu tenho que entender cada vez mais de pessoas, né? Não só de doenças. Então, se a gente olhar para a graduação, é isso. Quando a gente vai para a ótica da instituição de saúde, no SUS, na instituição privada, isso vem sendo tratado através da ótica da humanização, né? A política nacional de humanização é de 2003, é super recente, que tenta de alguma forma estabelecer pilares e um caminho ali estruturado para as pessoas vivenciarem tudo isso que a gente trouxe aqui, né? Horizontalizar as relações, a gente não se tratar de, o médico, ele tem que dizer para o paciente o que ele tem que fazer. Não, como é que a gente horizontaliza essa relação, né? Como é que a gente olha para o paciente entendendo todos esses perfis de necessidades, como é que a gente traz todos os agentes que podem contribuir. Então, o que o médico traz, o que o enfermeiro traz, o que o psicólogo traz, o nutricionista, enfim, todos os profissionais, né? E do lado do paciente, como é que a gente capacita o paciente para ter as melhores informações para, de fato, decidir o que é importante para ele de acordo com aquilo que faz sentido. Olha, tem diversos tratamentos, tem diversos caminhos, mas isso faz sentido para você? Então, quando a gente falar de decidir as coisas de forma colaborativa, eu vou levar em consideração a ciência, né? O estudo, o que tem de tratamento, o que tem de evidência científica, esse nome que a gente usa, né? Mas eu vou levar em consideração a experiência dos profissionais que estão envolvidos naquele cuidado e o que é de fato importante para o paciente. Então, assim, faz sentido passar por isso? Não faz sentido, né? E quando a gente olha para a instituição de saúde, e aí a gente entra na temática cultura, né? Mudança de modelo mental, desenho das estruturas internas para a gente desenhar esse cuidado junto com o paciente, com a família, isso também tem sido um grande desafio, porque algumas já se estruturaram para olhar isso de forma mais disciplinada, digamos assim, e outras nem tanto. Então, assim, temos um caminho a avançar, né? Mas eu acho que, voltando para aquela pergunta inicial, é assim, quando eu me deparo com aquele medo, com aquela vulnerabilidade, tem uma coisa na minha visão, eu vou falar como médico e também como paciente, né? Porque a única certeza que a gente tem na vida é que ou a gente foi ou a gente vai ser um dia paciente. É que, assim, eu acho que nesse momento, a coisa mais importante, eu resgato o que o Jason trouxe, é a proximidade humana. Como que a pessoa de fato te acolhe, te escuta, entende quem você é como pessoa, te traz ali um conjunto de informações, né? Porque, sei lá, eu recebi o diagnóstico, meu mundo caiu, eu não sei nem para onde ir. Talvez eu não queira ouvir nesse primeiro momento sobre tratamento. Eu tenho, né, os pacientes aqui que vão dizer pra gente, vocês vão dizer, talvez nesse primeiro momento eu quero só ser acolhido, eu quero receber essa notícia de uma forma mais humana possível para que eu possa pensar na próxima etapa, né, que eu possa respirar e pensar na próxima etapa. Então eu acho que acolhimento, respeito, empatia, escuta são as coisas que a gente deveria sempre trabalhar em cada ser humano, né? Independente se ele está do lado de lá da mesa ou do lado de cá, né? Se é paciente, família ou se é profissional. Então, eu acho que essas são as minhas considerações iniciais. Então, para deixar os nossos colegas também poderem falar, e aí depois a gente traz mais provocações, pode ser? Claro, então vamos lá, vamos começar agora ouvindo essa experiência de quem estava desse outro lado do balcão, digamos assim. Luli, queria te ouvir para você falar da tua experiência como paciente no Sistema Único de Saúde. Você sempre se sentiu olhada como este ser humano? Esse olhar humano sempre esteve presente ao longo da tua jornada como paciente? Boa tarde, bem-vinda e obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Bom, eu sou uma paciente que vou fazer 10 anos de tratamento, né? Eu e minha família sempre estivemos juntos nesse aspecto, nessa parte. E eu faço tratamento no SUS desde então, né? O hospital que eu faço tratamento é um hospital aqui em São Paulo, é a Unifesp, é um hospital escola. Então, assim, eu sempre fui muito bem acolhida lá. Eu sempre consegui fazer o meu tratamento certinho, o meu tratamento correto. Mas antes de eu chegar na Unifesp, eu acabei indo para um outro hospital, né? Antes de ter o diagnóstico. E nesse hospital eu não tive respaldo nenhum. Para falar a verdade, eu acho que eles não sabiam me direcionar, né? Eles não tinham a parte de oncologia, de hematologia.
E acabou que foi meio frustrante, porque eles não conseguiam me dar o respaldo que eu precisava. Eles tinham simplesmente falado que eu estava com uma possível leucemia. E, olha, você vai ficar internada, e eu com meus filhos, e a única coisa que a gente pensa é nos filhos, né? E simplesmente me largaram praticamente, foi assim, porque quando eu voltei para o hospital, como eles não tinham o médico especialista, eu falei, então eu vou voltar para minha casa e retorno ao hospital. Quando eu voltei, eles me direcionaram para um outro hospital, e nesse hospital eles não atendiam o Sistema Único de Saúde, era um convênio. Então, assim, eu sou uma paciente do SUS, e eles me enviaram para o hospital onde não tinha. Então, acho que nesse aspecto, eles não tinham muito direcionamento, e acabou que eu fui parar no hospital que eu faço o tratamento hoje. E chegando nesse hospital, eu consegui o tratamento, já fui fazendo biópsia de medula e fiquei. Então, assim, nesses quase 10 anos de tratamento, eu consigo ter o meu acompanhamento muito bem. Inclusive, agora na pandemia, eu também consegui ter o acompanhamento tranquilamente. A única coisa que acontece, e que eu acho que é uma coisa ruim para nós pacientes, é muitas vezes a falta de medicação para o tratamento, né? Porque você tem uma doença crônica e você acaba que você não pode tratar porque eles não têm um remédio. Isso eu acredito que não parte ali do hospital, né? Vem do Ministério da Saúde, com falta de logística, problema na compra, e a gente acaba ficando sem o tratamento. Então, na demanda do hospital, do Sistema Único de Saúde, graças a Deus, no hospital que eu trato, sim, eu sempre tive um tratamento muito bom. Então, eu não tenho o que reclamar. Diferente de amigos que você acaba conversando, que não tem esse respaldo, né? Muitas vezes eles ficam sem atendimento, muitas vezes eles ficam sem o acolhimento, que é uma das coisas mais importantes que eu acho que a gente precisa ter, né? Porque você não é simplesmente, por exemplo, eu não sou, ela é a Luli Laurindo, ela é a Luli Laurindo que faz um tratamento hematológico, ela tem um câncer no sangue e ela precisa sim de acolhimento, de amparo, e além de tudo, ela precisa dessa humanização. Porque sem ela as coisas acabam ficando mais difíceis. Você não sabe para que lado você vai. A Luli é mãe, a Luli tem outras. A Luli tem a Tuia. Outros papéis. Exatamente. A Luli, ela se divide em muitos aspectos, em infinitos meios e demandas, mas acima de tudo, ela quer ser respeitada, principalmente como uma paciente, né? Então, assim, eu enfatizo que aonde eu faço tratamento, graças a Deus, eu consigo ter o tratamento adequado. Mesmo porque se eu não tivesse, talvez eu tivesse que mudar de hospital ou, de repente, pagar um plano de saúde. Mas, infelizmente, isso não acontece com a grande maioria. E eu digo com a grande maioria porque eu sou uma paciente que eu converso com muitos pacientes. E, infelizmente, é bem diferente. Muito diferente. Enquanto você falava, eu estava lembrando aqui, essa uma experiência particular, né? Porque é um acolhimento não só para o paciente, né? O paciente está vivendo aquele momento, especialmente quando o diagnóstico chega ou quando alguma notícia difícil de um exame aparece, mas a família também está vivendo uma situação muito delicada. E eu entendi o que era acolhimento quando eu percebi que em todas as minhas consultas, o meu oncologista, Dr. José Bimes, fazia o seguinte: quando eu ia me trocar, colocar o avental para ser examinada, e meu marido sempre me acompanha nas consultas, aí eu ficava de butuca ouvindo a conversa, né, no consultório, e sempre tem essa pergunta: e você, como está? E isso pode fazer uma diferença enorme para aquela família, né? Para aquele que está ali tentando dar suporte ao paciente, mas que também precisa se sentir visto, ouvido. Então, eu queria ouvir um pouco da experiência do Hospital Vera Cruz. Como é que vocês, Cláudia, têm tentado implementar essas questões, né? Como é que isso pode funcionar na prática? O doutor falou sobre a falta dessa discussão nas escolas, né? Na formação. Como é que você leva esse tema para um profissional que já está pronto, digamos assim? Então, primeiro, boa tarde. Eu gostaria de registrar aqui a minha alegria, a minha gratidão
Então, na pessoa aqui da doutora Caterine, de fazer parte dessa jornada. Acho que é um privilégio. E enquanto vocês falavam, não pude deixar de perceber, né, o olhar das filhas ali, da filha, da família. Então, também, acho que é um primeiro ponto que eu gostaria de trazer, né? Todo paciente é o amor de alguém. Na história, né, que o Dr. Jason colocou, do paciente pensando na família. Então, quando a gente tem uma dor, né, a gente sempre pensa naqueles que podem nos apoiar. E, de fato, nós somos um grupo hospital privado e eu acho que é importante trazer aqui que é possível no hospital privado, no hospital público, nós, através de algumas ações que não dependem nem sempre tanto de orçamento, né? Mas onde existe vontade, existe um caminho, né? E eu acho que essa questão da cultura, que foi falado aqui a todo momento, é o nosso alicerce. Óbvio que eu, por exemplo, eu e meus pares, a gente sozinho não vai fazer, mas a gente também pode fomentar, estimular, influenciar a nossa diretoria, né? Ao longo do tempo, a gente criou, inclusive, um programa chamado Nossa Jornada, vírgula, que o meu presidente à época, Juntos, que tem a ver com o que foi falado aqui. Nós somos seres humanos, estamos na jornada, cada um no seu papel. O que a gente procura fazer? Obviamente, considerando as questões estratégicas, as questões de perenidade do negócio, né? Tanto o SUS como o privado precisam ser sustentáveis. Mas o que mais a gente pode fazer? Eu queria, então, trazer o que eu pensei em compartilhar com vocês, a importância dos bastidores. Nós somos seres humanos cuidando de seres humanos. Então, para além das questões transacionais, que é muito importante, todo o aspecto de qualidade e segurança, eu respiro isso, eu amo esse tema, mas pensar nos aspectos da relação. E aí a gente aproveita, né, um dos exemplos que eu vou trazer aqui, a gente aproveita, por exemplo, o dia do que importa para você, que é um movimento que existe aí desde 2010, a gente aproveita essa data para trazer um pouquinho para o nosso colaborador, para o nosso profissional, para o nosso corpo clínico, algumas experiências. Eu lembro a primeira vez que a gente fez isso, e nós nos juntamos, inclusive lá na clínica de oncologia, a gente é um ecossistema, tem unidades, né, terciárias, primárias, e os profissionais vieram, pararam ali, ficaram me olhando, e quando a gente começou a falar da proposta, eu falei, não era um treinamento? E só da gente falar, não, a gente está aqui hoje para ouvir vocês. Então, teve gente que começou a chorar, cada um, outro sorriu. E assim, olha, nós não estamos dando tanta atenção para as pessoas que cuidam das pessoas. Então, a gente aproveita essas datas, né, para fomentar. O último que teve, a gente fez uma árvore, a árvore da gentileza, com mensagens. Obviamente que isso não se sustenta se no dia a dia isso não estiver presente. Cultura não se implanta, cultura se desenvolve no dia a dia. Né? Um outro programa que a gente tem é o Round da Liderança. Então, as lideranças, diretores, gerentes, a gente divide o hospital e nós temos visitas regulares no posto de enfermagem, onde o profissional está, para saber como é que está seu dia aqui hoje. Tem algum problema acontecendo aí? E se tem, de imediato eu vou chamar o responsável. Olha, vamos ver o que está acontecendo. E nós vamos no quarto do paciente. Como está sendo a sua experiência nesse hospital? Às vezes eles não sabem nem responder, não sabem nem, eu tenho que traduzir o que eu estou querendo dizer. E aí a gente começa, você conhece o plano terapêutico? Quando será a sua alta? Né? E aí a gente não está ali procurando algo errado, mas entender o que a gente pode melhorar. E depois a gente volta isso, espelha isso no nosso profissional. Reconhecer as pessoas. Nós temos eventos específicos, a gente chama Café com Qualidade, para levar o seguinte, olha, ainda mais eu que sou da ouvidoria, quando o pessoal me vê, né, ou o meu time, as pessoas que estão comigo, não, a gente veio aqui falar dos elogios e valorizar essas pessoas. E isso faz uma diferença muito grande. Então, é cuidar das pessoas, isso sim é pauta estratégica hoje, semanalmente, no dia a dia, semanalmente, em todos os diretores, gerentes, porque a gente sabe que isso não só porque nós queremos ser diferenciados, mas porque a gente está ali tratando de pessoas. E
eu tenho outras, né? Eu separei essas, né? Para mostrar que a gente, independente, tudo custa. Custa o tempo, mas eu não demando muito orçamento. Eu coloco, às vezes, ali um pouquinho mais de 1.000, 2.000 para pensar num cartão, num BIS, dando protagonismo para os gestores da área. Isso tem feito muita diferença. Bastante diferença. Eu acho que é cuidar dos bastidores para que, de fato, a gente consiga cuidar do meu profissional, do nosso profissional, como a gente quer que ele cuide do outro. Então, acho que eu pensei em trazer isso para vocês, como compartilhando mesmo uma experiência que vem de um propósito. A nossa missão precisa estar alinhada, dentre os nossos valores está a centralidade na pessoa, mas isso tem que ser espelhado. Não adianta eu pôr todo mundo numa sala e ficar falando se a gente não vivenciar isso no dia a dia. E da alta liderança. E muitas vezes não vou esperar que a alta liderança venha com esse tema. A gente também vai cutucando, né? Quem já está um pouquinho mais sensibilizado, comece. Eu acho que na vida a gente vai, né, dando e no final a gente vai recebendo. Então é um movimento, não é uma coisa simples. A empatia, ela requer esforço emocional, né, mental e emocional, precisa ser no dia a dia. Muito obrigada. Meu caro brasileiro, vamos lá. Tiago, conta pra gente da tua experiência. Você como paciente da saúde suplementar, né? O que fez diferença, que olhares, que acolhimentos fizeram diferença para você e também, assim, em alguns momentos você encontrou dificuldades, coisas que poderiam ter sido diferentes, que teriam tornado teu caminho um pouco mais tranquilo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, muito boa tarde. Agradecer muito essa nova oportunidade, né, de mais um TJCC, um congresso incrível, né, que traz muita consolidação, muito conhecimento, muita reflexão em torno de um assunto que todo mundo tem, ou conhece, ou vai conhecer alguém que tem, ou já teve, ou já fez um tratamento oncológico. Então a gente precisa hoje buscar refletir cada vez mais sobre tudo que está ao redor desse assunto, né, sobre esse contexto, né. E eu estava pensando aqui, né, eu como paciente de leucemia mieloide crônica, eu e a Luli temos a mesma patologia, e vendo o doutor Jason falando, vendo o doutor Marcelo falando, a doutora Cláudia e a doutora Luli, vamos chamar todo mundo de doutor, porque eu fiquei pensando, Jesus, e agora, o que é que eu vou falar? Esse povo falou tudo já. Que coisa linda vocês fizeram aqui, parabéns, muito obrigado a todos. E falar de experiência do paciente é incrível, né? Porque é a gente exercitar a empatia, é a gente se colocar no lugar do outro, é a gente parar para analisar por que existe essa diferença de privado e público, de SUS e plano de saúde suplementar. Por que existe? Existe rim público e rim privado? Pulmão público e pulmão privado, medula óssea, não é, André? Pública e medula óssea privada, não. Mas infelizmente, já que existe, a gente tem o direito, o dever de lutar por tratamentos igualitários, por qualidade nesse atendimento, né? Por processos que tragam tranquilidade para o tratamento, que essa vulnerabilidade não seja cada vez menos frequente. Que a gente se sinta acolhido, não é isso? E aí a gente para analisar o que a gente hoje consegue enxergar de positivo, por exemplo, no que a gente chama de saúde suplementar, né? Que o nosso plano de saúde, nosso seguro, em outros países, né, é conhecido como seguro, enfim. Né? A gente talvez hoje, Luli até comentou durante a oportunidade dela, talvez se eu tivesse um plano de saúde. Então, o que eu parei para analisar, para refletir, porque depois que eu fiquei ouvindo todo mundo falando, eu mudei como é que eu falo? Meu plano de ação inteiro, né? Porque a cabeça fica fervendo. Agora eu vou falar sobre isso, agora eu vou falar sobre aquilo. Não vou pegar essa deixa da Luli, né? Mas não é assim que a gente vai ouvindo todo mundo, aí muda tudo, né? Então, da próxima vez eu quero ser o primeiro, tá? A falar. Eu tô brincando, Tá gente. anotado. Tá anotado? Então, é mais ou menos assim, né? O que é que a gente pode, talvez, pensar e analisar e, não sei, se não for unanimidade, pelo menos eu acredito que muita gente entenda assim. Talvez o que a gente traga de ponto realmente positivo na saúde suplementar seja esse conforto
que talvez dê ter um plano de saúde. Por que talvez? Porque nem sempre ter um plano de saúde é sinal de tranquilidade. Os problemas do SUS a gente já conhece, né? Como paciente de leucemia mieloide crônica, né, a gente vê aí uma tremenda falta de medicamentos. Só que os medicamentos não faltam para essa patologia apenas. A gente sabe das dificuldades que existem, né? A gente entende como que o tratamento é realizado. Alguns procedimentos, alguns exames acontecem com maior flexibilidade dentro do plano de saúde do que no SUS. E agora, como fazer, né? Essa comodidade, essa segurança realmente existe? Existe, mas a gente se pega muitas vezes observando pacientes acionando meios jurídicos para conseguir determinada medicação. Por exemplo, Tiago, depois de 2 décadas em Minas Gerais, voltei para minha terra, na Bahia. Eu tenho 2 planos. Eu tenho um plano de Minas Gerais e um plano da Bahia. Primeiro porque, infelizmente, eu não me sinto seguro ainda de fazer um tratamento hematológico no local que eu resido atualmente. Segundo, que eu tive dificuldade de fazer um hemograma. Um hemograma, tendo 2 planos de saúde. Eu não vou detalhar, porque o tempo é curto, né? Mas essas dificuldades existem para todos, não só para mim. Então a gente para analisar que ponto positivo. Agora eu comecei a ver também, porque a gente tem que enxergar o lado bom de tudo nessa vida que acontece, e aprendizado, né? Dentro da clínica que eu faço tratamento, em Belo Horizonte, ainda, né? Eu falo que eu faço porque eu mantive o tratamento lá. Né? Eu estou esperando a carência do outro plano, que 24 meses para doença pré-existente, etc. Né? Eu estou no 6º ano de tratamento da leucemia mieloide crônica. Eu parei para analisar que a gente tem que fazer a nossa parte, não é isso? A gente não pode parar para pensar só simplesmente que é difícil, que os problemas existem e pronto, acabou. E enxergar só problema e tudo, não pode. Afinal de contas, existem o quê? Humanos esperando que a nossa reação exista. Que reação? Uma reação humana. Humanos cuidando de humanos. A repetição tende à perfeição. Então vamos repetir isso o tempo inteiro, né? Humanos cuidando de humanos, e aí esse pleno exercício da empatia. E vamos exercitar essa empatia. Mas eu percebi um dia que, fazendo parte já do comitê de pacientes da Abrale, a associação tão querida que completou 20 anos no último dia 10, que com muito orgulho eu faço parte do comitê de pacientes, e que trouxe e fez acontecer através da nossa querida Merula Stigl, esse movimento Todos Juntos contra o Câncer, que criou esse congresso, né? E a gente está aqui agora com essa oportunidade de conversar, de ouvir, de debater, de tentar passar a nossa experiência, de aprender, né? Mas eu já fazendo parte desse comitê, durante o tratamento, eu percebi que mesmo numa clínica particular em Belo Horizonte, foi criado um comitê de experiência do paciente. Por que numa clínica particular precisa discutir experiência? Por quê? Se em tese está sendo pago e na linguagem monetária, tudo que é pago tem que ser bem feito. Não é mais ou menos assim? A grosso modo, né? Então, mas não é bem assim, né? Hoje o universo corporativo respira um negócio que eu acredito que muitos aqui entendem, que chama-se sucesso do cliente. Sucesso do cliente é algo que está muito na moda. Os empregos estão acontecendo, né? As vagas estão surgindo aí, ó. Quem está no LinkedIn, por exemplo, tem muita vaga para sucesso do cliente. E o sucesso do paciente? O que é que está acontecendo na clínica? Então, essa clínica, para não falar nome aqui, ela buscava entender quais são as dificuldades e o que ela poderia melhorar. O que aconteceu de errado? O que poderia estar melhor? Como que o paciente se sente? E outra coisa, esse grupo era formado, passava 12 meses, patologias diferentes, e depois de 12 meses outro grupo viria. Um processo contínuo, né? Buscando melhoria contínua. Não é isso? E aí eu paro para analisar que também a gente passa por um processo, vem passando de pandemia, que ainda não acabou, né? Tá aí, né? E a gente vem, por exemplo, com a telemedicina, a gente estava na hora do almoço comentando sobre esses pontos positivos. A telemedicina veio para ficar, né? E a telemedicina, por exemplo, no plano de saúde é muito mais tranquila, entre aspas, de se conseguir do que no SUS. Acredito que todos concordam, né? A menos que alguém que está no SUS procure, por exemplo, a Abrale, que tem um projeto maravilhoso de telemedicina, que atende pacientes do SUS gratuitamente. Entenderam que existem muitas diferenças e a gente pode passar 3 meses aqui refletindo só sobre esse item. E aí minha cabeça ferve.
E aí vocês, ainda bem que tem médico aqui à vontade, né, no Congresso, né? Então, gente, é isso. É essa questão dos pontos positivos. E os pontos negativos é justamente a gente tentar entender o porquê. O porquê que falta esse medicamento, mesmo você pagando um plano de saúde, tem que acionar um advogado, tem que buscar um apoio jurídico, né? E por que você, às vezes... Por exemplo, eu estava comentando, não precisa ir longe. Dentro de casa você vê as diferenças, até mesmo fora do ambiente oncológico. Minha mãe, por exemplo, está com catarata, aí vai ter que fazer uma cirurgia e como qualquer cirurgia, tem que fazer um risco cirúrgico. Mas o cardiologista, que pelo plano de saúde dela só tem vaga para daqui a 5 meses, né, pode atender ela particular. Entendeu? E assim a gente vai refletindo, e como ela precisa, quer fazer rápido, ela foi e pagou. O que é um absurdo, né? Então, são absurdos que servem. Lembra aquela história da gente aproveitar uma parte, tudo de bom? Tudo tem uma parte boa. A parte boa é que a gente pode refletir, a gente pode, todos juntos contra o câncer, lutar e discutir. Que ações? Como? Políticas públicas? Médicos? Redes farmacêuticas, né? As farmas, SUS, enfim. Por enquanto é isso. Senão fica até amanhã. Rapaz, isso é porque ele não sabia o que ele ia falar. Olha, se eu te levo lá na Globo News, você fica. Perco o emprego. Bem, vamos então para a nossa segunda rodada aqui. Quanto tempo? Temos 22 minutos. Dr. Jason, vou passar a palavra para o senhor agora. Pelo seguinte, a gente falou aqui de algumas experiências macro, experiências micro, né? O senhor antes tinha falado sobre esse assunto como uma questão global, mas também como uma questão local. E também falamos sobre dinheiro e a falta dele. O senhor poderia trazer para a gente experiências, talvez em locais onde a falta de dinheiro também seja uma questão, como é aqui para o nosso sistema de saúde, mas que algumas ações conseguiram ser implementadas com sucesso? I appreciate the question. Gostei da pergunta e é muito vital mesmo. Porque, escutando as respostas do painel, realmente toca na realidade do que é mais importante. Quando olhamos para o que mais importa aos pacientes e familiares, obviamente é a saúde, resultado clínico, saúde e bem-estar. E isso é o pedido para nós, né, como profissionais da saúde. E olhando para os outros fatores, eu compartilho essa lista na minha apresentação. Aquilo que as pessoas pedem do sistema de saúde, seja em países ricos ou pobres, cidades do Paquistão, Singapura, São Paulo, São Luís. A comunalidade na nossa humanidade é a mesma. Escute-me, comunique-se comigo da forma que eu possa entender. O Tiago falou bastante disso. Então, escutando as vozes dos nossos panelistas, essas coisas não custam dólares. E essa é a realidade que nós há muito tempo já temos observado. Então, e essas são ainda importantes na experiência do que as pessoas têm. É a nossa capacidade de nos relacionar, uma relação de humano para humano. Então, quando você coloca isso lado a lado, o que realmente mais importa é o que custa investimento em tempo e esforço, em foco, não em dólares. Então,
isso é o que vai ajudar a realinhar as nossas organizações. E assim, não é exatamente o externo, né, que faz com que a gente seja mais atraente como sistema de saúde. E a questão em que eu me engajo nas conferências no mundo, quando entendemos o que mais importa, quando perguntamos suas expectativas em sua jornada de cuidado e quais são as que nós podemos atender, quais são as que nós podemos trabalhar em cima e as que nós nunca poderemos. Então, esse é o tema que é humano cuidando de humano, e quando focamos nisso, então esse compromisso não vai custar dólares. Então, mesmo no bairro mais pobre, as mesmas práticas podem ser empregadas. Então, não é um pedido de investimento de recursos em dólares, mas realinhar com compromisso com os humanos entre nós. Então, à medida que escutamos a Cláudia na construção dessa cultura, e também o Tiago e a Luli falando como se relacionam comigo como ser humano, não só paciente. Então, esse é o nosso foco e é o que a gente precisa extrair da conversa, ou seja, não é uma questão de economia, mas sim do que mais importa. E agora, excelente resposta. Excellent answer. Thank you, Dr. Jason. Can you see the audience, Dr. Jason? Yeah? Excellent. Now I want to bring a question. Desculpa. Obrigada. Agora sim. Doutor Marcelo, vou trazer uma pergunta aqui da nossa audiência, que é da Rita Vale. Ela pergunta o seguinte: como unificar essa demanda vivida pelos pacientes que o senhor tinha citado, né, de insegurança, de acesso às informações sobre a doença e o tratamento, já que os centros de referência em todo o país têm diferentes formas de atendimento e acolhimento. Eu estenderia um pouquinho essa pergunta para o seguinte: diante da necessidade de uma experiência única, é possível criar um protocolo para acesso a informações sobre o seu caminho de tratamento? Muito interessante essa pergunta, e olha que bacana, né? Eu estava pensando aqui o que cada um foi dizendo. E na minha cabeça, eu vejo uma jornada do paciente, né, falando de experiência de jornada, muito para além da questão do hospital, né? A gente fala muito assim, quando eu chego na instituição, mas essa jornada ela é anterior a isso. A Luli acho que compartilhou com a gente uma coisa muito importante, né, Luli, que assim, você teve uma grande dificuldade até chegar num lugar que era um centro de referência, que poderia te dar um diagnóstico correto, te propor alguns caminhos possíveis, né, e de alguma forma facilitar o acesso à medicação, o acesso à informação, né, para tomar essa decisão. Então, como é que eu junto essas coisas todas, né? Eu vejo assim, de fato, a gente, principalmente falando de câncer, né, a gente não vai ter todos os locais no Brasil inteiro especialistas em tratamento de câncer. Não precisamos disso, né? A gente precisa ter o quê? A gente precisa ter locais de excelência espalhados em regiões estratégicas que consigam drenar um grupo de pessoas para aquela região, e a gente precisa facilitar a chegada dessas pessoas a esses lugares, né? Então assim, começa ali desde uma atenção primária, unidade básica, os profissionais que trabalham na rede de atenção primária à saúde pensarem que aquilo pode ser uma doença oncológica, uma patologia oncológica. A ideia de navegação entra nisso? Com certeza, né? A navegação entra. Mas eu vejo muito a navegação, ela linkada no pós-diagnóstico e no tratamento. Mas o que eu vejo? Assim, eu vejo uma dificuldade enorme até a pessoa conseguir esse acesso, conseguir chegar nesse centro de excelência, nesse centro de referência. Então isso pode custar, inclusive, um desfecho favorável ou não. Porque assim, eu posso ter um atraso no meu diagnóstico, eu posso ter um atraso no acesso à medicação. Então, quer dizer, como é que eu linko, assim, um grande desafio, na minha opinião, olhando essa jornada para antes, né, de entrar na instituição de referência, como é que eu ligo
a equipe de atenção primária, o paciente, esse diagnóstico correto, né? Ou eu consigo aproximar e encaminhar essa pessoa para um centro de referência, né? Então, peraí que eu acho que eu fiquei sem som aqui. Só um minutinho. Pronto, voltei. Então, como é que eu encaminho isso faço a pessoa chegar no lugar certo? Uma vez que ela está dentro do centro de referência, eu acho que protocolo é uma coisa importante para quê? Para diminuir variabilidade de prática. Mas a gente tem que lembrar do que o Jason mostrou pra gente, né? Do N de 1, né? Que ele nos provocou. Então, assim, o protocolo ele é importante por quê? Para classificar as pessoas em patologias e trazer um pouco da ciência, da evidência científica para os tratamentos. Mas o protocolo ele tem que ser visto sob a individualidade de cada pessoa, né? Então a gente tem que combinar assim, protocolo para reduzir práticas e a gente tem que levar para a individualidade, porque talvez o que seja mais importante para a Luli, para o Thiago, para a Cláudia, para mim seja diferente, né? Num determinado momento do tratamento. Então eu acho que tem que atrelar protocolo clínico sim, à questão individual. E é um grande desafio que o Thiago trouxe para a gente, que a gente já comentou aqui, que é olhar para as pessoas na sua integralidade. O trabalho interdisciplinar ele é extremamente importante, né? Porque não é só ir lá e fazer um procedimento, tomar um medicamento, fazer uma cirurgia em uma determinada patologia, né? Patologias, doenças oncológicas do sangue, não necessariamente elas não precisam de cirurgias, mas alguns tumores sólidos precisam. Então como é que você combina, né? Quimioterapia, radioterapia, cirurgia, cuidados integrativos, apoio emocional, apoio espiritual, cuidados com a família. Então, como é que você amplia essa história? Então, eu acho que os centros de referência, eles podem o quê? Eles podem ter esses protocolos, eles podem ter estratégias para trazer o paciente numa linha de cuidado onde eu consigo envolver uma equipe multiprofissional para olhar todas essas dimensões. Entra o papel da navegação, né? Porque a navegação, ela faz o quê? Ela ajuda o paciente a ter acesso àquilo que ele precisa, né, no momento que ele precisa. Então, quer dizer, não deixa o paciente solto sem saber o que tem que fazer. E aí, o papel da educação ele é fundamental. E olha que interessante, aí eu vou trazer aqui uma provocação, né? Nós médicos temos uma pretensão de que isso foi ensinado pra gente. Muitos médicos, não sei se estão aqui na plateia, inclusive acreditam nisso, né? Que assim, nós médicos temos a pretensão de que nós vamos ensinar os pacientes sobre a sua patologia, sobre a sua doença, sobre o tratamento. E não é nada disso, né? Nós somos uma parte desse ecossistema para auxiliar o paciente a compreender quais são os caminhos, quais são as possibilidades. Mas o que eu acredito muito? Que o processo de educação sobre qualquer condição que seja, e câncer é uma delas, né, doença oncológica, ele vem do próprio paciente em buscar informação em lugares que sejam confiáveis, em fontes confiáveis. Então, você vê que as instituições elas estão se organizando para criar esse material educativo na linguagem que o paciente sabe entender, consegue entender. Porque aí a gente entra numa outra página que nós nem vamos ter tempo de discutir aqui, que é o alfabetismo, o letramento em saúde. Quanto que eu tenho capacidade de olhar para aquilo, entender aquela informação e tomar uma decisão, né? E esse processo educativo, ele é multiprofissional. Então ele envolve a família, ele envolve o paciente, ele envolve todos os profissionais da equipe assistencial e ele envolve inclusive outros pacientes. Então quando você se relaciona com comunidades de paciente, e está aqui o Thiago e a Luli para nos comprovar isso, os próprios pacientes educam outros pacientes. Porque os pacientes vão se perguntar, né? Vão dizer assim, mas como foi para você quando você tomou a medicação? O que você sentiu? O que você teve que tomar de cuidado? Né? Por que caminho você foi? E talvez se ele perguntar para mim, eu sou endocrinologista. Na endocrinologia tem uma patologia crônica que é o diabetes, que tem pacientes que frequentam meu consultório que sabem muito mais do que eu, porque ele vive. E às vezes ele chega com uma novidade e fala assim, doutor Marcelo, você não acredita, tem um negócio que surgiu que eu tô usando, eu tô ensinando outros pacientes. Você jura, me ensina. Né? Então, quer dizer, também vem do aprendizado de quem convive com a condição. Né? Então, acho que o aprendizado é contínuo. Olha, eu vou trazer exatamente essa questão agora para a Luli, mas só para avisar, eu acho que a gente tem mais ou menos um pouquinho mais de 2 minutos para a gente concluir essa roda. Mas, Luli, eu, por exemplo, pelas redes sociais,
tenho muito esse contato com outros pacientes. Às vezes a gente vê que uma falta de informação já configura quase que metade do problema, né? Que poderia ser uma jornada mais tranquila se a pessoa soubesse um pouco mais sobre o que ela está vivendo. Qual é a tua experiência na Abrale recebendo esse contato com outros pacientes? Tá. Eu tenho contato, né, diário com pacientes diagnosticados recentemente ou até pacientes com um pouco mais de bagagem, mas é aqueles pacientes que preferiram ficar ali quietinhos, sem muito entendimento. Então, assim, a minha experiência através da Abrale, ou até antes mesmo, de poder estar sempre acolhendo os pacientes, né? Na maneira que eles chegam, você tenta de alguma forma abraçar e tentar dar um suporte. Eu sempre digo para eles, tenha calma, tenha esperança, tenha fé, porque assim, o paciente quando te procura, não é porque está tudo bem. Quando está tudo bem, está tudo bem. O paciente quando te procura é que tem alguma coisa que está desajeitado ali, então ele está precisando de ajuda. A consultório é assim também, né, doutor? Enquanto está tudo bem, vamos continuar. Mas quando desajeita alguma coisa ali, eles precisam daquele suporte, né? Então você tem aquele âmbito de tentar ajudar, de acalmar, mesmo estando distante, de falar, olha, você não está sozinho, olha, existem outras possibilidades. Ou até mesmo, paciente, geralmente quando é recém-diagnosticado, ele não tem essa bagagem, então para ele é tudo muito novo. E ele procura outros pacientes para tentar entender, só que muitas vezes eles chegam desesperados porque talvez não teve aquele cuidado naquela hora do diagnóstico. Olha, mas calma, você tem uma doença crônica, mas tenha calma, tudo vai se resolver. Então, esses pacientes a gente procura ter um manejo maior, na verdade, né? Com mais carinho, com mais calma. Olha, vai ficar tudo bem. Esse remédio que você vai tomar, fica tranquilo, é um remédio diário, mas não tem problema algum, você vai seguir. A informação vai a conta-gota, né? Para que a pessoa possa absorver. Exatamente, você vai conseguir viver a sua vida, vai ter uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas você vai conseguir, leva tudo para o seu médico e vai dar tudo certo. Então a gente tenta, de alguma forma, do acolhimento com o paciente, tentar passar para eles que a vida vai continuar, que tem grandes coisas ainda para vir, e que vai tudo certo, sabe? E assim, o meu dia a dia, o do Tiago também, né, como paciente voluntário, é tentar passar paz, tranquilidade para as pessoas, dizer que jamais percam a esperança e que sempre terão acolhimento, independente de onde eles estejam, procurar pessoas que ali querem ajudar de alguma maneira. E eu sempre falo, creiam muito, creiam no Senhor Jesus Cristo, que é maravilhoso. É isso. A fé, a dimensão espiritual também faz uma diferença muito grande, né? Muito, muito, muito. Cláudia, queria ouvir uma questão de você. O doutor Marcelo falou dessa equipe multidisciplinar em ação, que numa doença multifatorial, muitas vezes crônica, como é o câncer, é super importante. Como integrar essa equipe? Essas diferentes especialidades dentro de uma unidade. Qual é o tamanho desse desafio? Bem, novamente eu volto no tema, a questão da cultura, né? A cultura, ela é independente do cargo. Obviamente que cada ente ali dentro do hospital tem o seu papel, mas todas as ações que nós pensamos, por exemplo, esse tema que eu acho que está sendo falado muito aqui, o direito à informação, né? Todos os nossos profissionais, o da enfermagem, o fisioterapeuta, a nutricionista, isso eu só estou trazendo um dos exemplos, eles vão estar capacitados, sensibilizados para dentro do seu manejo com o paciente, trazer essa colocação. Então, se sou lá a técnica de enfermagem, enfermeiro, fisioterapeuta, dentro da minha parte naquele cuidado, não só conhecer o plano terapêutico, todos precisam entender o paciente como essa pessoa, mas trazer também essa parte do direito. Então, informar o que eu estou fazendo. Né? A gente falou muito aqui, eu fiquei muito cutucada, pena que a gente não vai ter mais tempo mesmo, falar do letramento. Então, todos os nossos profissionais devem colocar a situação para o paciente, do que ele vai fazer, do seu tratamento, de uma forma simétrica
que ele entenda. Então, envolver todas as ações políticas, elas precisam permear a instituição como um todo. A particularidade técnica ou do protocolo, como o doutor Marcelo falou, elas vão ter uma questão mais técnica, mas a questão do respeito, da experiência do paciente, ela precisa ser uníssona. E aí, nesse sentido, eu trouxe esse exemplo, o direito à informação, a questão do acesso, o tempo, a forma de falar, isso deve permear todos que estão na instituição, desde a entrada, independente se é CNPJ, se é CLT. Então, esse é um dos formatos. Eu queria colocar também a ideia de que nós devemos ativar o paciente. Eu acho que isso também está na nossa fala aqui. Pensar num futuro, o papel de associações de pacientes, pensar da gente levar isso para as escolas, né? O paciente, lá, a partir de uma determinada ideia, uma idade, eu ainda não tive ideia, mas assim, isso precisa ser matéria na escola. O paciente, ele não é passivo, ele é paciente. Ele é quem mais entende dele como pessoa e da doença dele. E eu acho que trabalhar isso independente do nosso cargo, né? E uma questão que ajuda bastante são as visitas multi junto com o paciente. Nesse momento a gente integra também a equipe. É muito importante no momento de uma visita à beira-leito, onde o paciente tem voz e todos ali compartilham. Tem uma outra prática que a gente chama o round diário, onde toda a equipe médica, de enfermagem, nutricionista, vai discutir aquele plano daquele dia, daquele paciente. Então, isso faz com que a gente conheça cada vez mais o paciente e integrar essas ações. Tá? Tiago, deixa eu só... Pode, rapidinho, doutor. É só porque a luz amarela vai se acender em alguns segundos. Eu queria só passar a palavra para o Tiago e, na sequência, o senhor complementa. Tiago, eu queria te ouvir sobre o seguinte. Saúde mental dos pacientes. Você que também tem esse contato, né, com pacientes que procuram a associação. Qual é a devida importância que se dá a isso, na experiência que você tem hoje, no atendimento aos pacientes oncológicos? Excelente tópico, né? Porque a gente vive nessa oscilação, não é isso? A montanha-russa, altos, né? Altos e baixos, e aquela famosa charge que tem um desenho de um ciclo cardíaco lá, né? Que se a linha for reta é porque acabou. Não é isso? Isso. É por isso que é alto e baixo, né? Então, alto e baixo é normal de acontecer. Eu falo sempre que eu quero botar o protocolo aqui, falta um minuto, não. Eu falo sempre que a gente tem o direito de cair, mas a obrigação de levantar. Não é isso? Direito e obrigação, e dever de levantar. Se estiver difícil de levantar, procura ajuda, não tem problema algum. Os profissionais da saúde mental estão aí. Os psicólogos, os psiquiatras. A Abrale, por exemplo, tem uma equipe, né, um comitê de saúde mental incrível. Né? Então, a gente está aqui para fazer isso. E a gente, pegando um gancho no Dr. Marcelo, paciente fala a mesma língua de paciente. A gente se entende, a gente conversa, a gente percebe quando o paciente está precisando daquele up, né? Daquela, né? Vamos lá, que você sai dessa, vem aqui. Né? Então a gente direciona, a gente traz essa informação, a gente quer que esse processo educativo, que essa educação aconteça, que o paciente saia dessa e se sinta acolhido, amparado, fortalecido para poder ajudar outros pacientes. Então a mensagem é essa. Eu levo essa frase comigo, né? Que a gente... nossa vida perde o significado se não for para a gente ajudar o próximo, fazer o bem. Então a gente vai tentar sempre ajudar, sempre acolher. E a saúde mental, o emocional, é fundamental para qualquer processo de cura associado ao processo espiritual, como foi citado aqui. É isso. Sempre chamam a gente de guerreiros, né? Guerreiro fica cansado também, guerreiro às vezes precisa de ajuda e é preciso pedir ajuda. Doutor, 56 segundos, fica à vontade. Eu queria trazer uma mensagem que eu vejo que assim, ó, tudo volta para uma palavra que a gente falou inicialmente aqui, acho que todos nós falamos isso em cada fala, inclusive o Jason, que é a questão da parceria. Quando a gente olha para protocolos, o protocolo ele foi desenhado para cuidar de doenças, para direcionar o tratamento de uma doença, né? Uma quimioterapia, uma cirurgia, um procedimento. Mas quando a gente está diante de pessoas, a gente tem que falar de plano de cuidado. E o plano de cuidado ele precisa ser construído com as pessoas. E aí, de novo, vem a questão da parceria. Quem precisa construir o plano de cuidado? O paciente, a família, o cuidador,
ou médico, ou enfermeiro, ou psicólogo, todos os profissionais. Cada um vai olhar aquela parte que é mais experiente, que te compete, né? Um vai cuidar da saúde mental, outro vai cuidar da parte espiritual, outro vai cuidar da parte física, social, cultural. E no final, esse plano de cuidado ele foi construído em parceria, na sua integralidade. Então, para mim, esse é o maior desafio que existe, né? Então, eu queria deixar essa reflexão. Bem, eu acho que a gente já levantou aqui vários temas para as próximas 10 edições. Vão ter que convidar a gente. Agradeço, Luli, Thiago, Cláudia, Dr. Marcelo, Dr. Jason. Muito obrigada. Uma honra dividir essa tarde aqui com vocês e a todos pela atenção também. Muito obrigada. Ótima tarde.